imagens em direto a partir do tribunal. Imagens ao vivo. Inclusive temos aqui um agente em prontidão com uma arma. Não estão para brincadeiras. Ele vai acompanhar. O trio a chegar. Imagens ao vivo exclusivo só na Miramar. Só aqui no Balanço Geral você acompanha ao vivo essa situação. Este é o grupo. Já chegou. Estava à espera do arranque do Balanço Geral para entrar. Começa o Balanço Geral, eles entram na sala. Muito obrigado. Daqui a pouco vamos ouvir o juiz. Vamos acompanhar tudo em direto. Cabisbaixo. Cabisbaixo. O momento é de arrependimento. Estamos a falar de pessoas que tinham trabalho, pessoas assalariadas, estão agora envolvidas nessa situação. Daqui a pouco vamos trazer essa sentença, iremos ouvir os números, dentro de momentos vamos ouvir o juiz a dizer o que eles fizeram, como fizeram, quando é que fizeram e que números eles merecem ouvir. Agente da unidade de intervenção, um sargento, atenção, um sargento, não é uma pessoa daquele escalão ali de um sargento. Meter-se em problemas, pressa de se enriquecer, não é? O juiz, vamos ouvir tudo, é aqui no Balanço Geral, vamos ouvir aí algumas palavras aqui. E o Código Penal, um crime de armas proibidas, previsto e punido pelo número 1 do artigo 226 do Código Penal, e um crime de uso de documento de identificação alheio, previsto e punido pelo número 2 do artigo 325 do Código Penal. Guilherme Salomão Manjato, solteiro, moçambicano, maior, nascido aos 3 de março de 1985, filho de Salomão Raul Manjato e de Maria Anita, vigilante na empresa de segurança de Pombo Security e residente na data dos fatos no bairro Machaquene, urbanização, quarteirão número 13, casa número 108, município da cidade de Maputo, e Sérgio Augusto Bambo, moçambicano, solteiro, maior, nascido aos 13 de julho de 1936, filho de Augusto Antônio Bambo e de Carolina Janqui, agente de marketing natural de Maputo, residente na data dos fatos no bairro Matola A, quarteirão número 44, casa número 88, município de Matola, que foram pronunciados pela prática de um crime de rapto, previsto e punido pelos números 1 e 2 do artigo 197 do Código Penal, um crime de associação para delinquir, previsto e punido pelo número 1 do artigo 348 do Código Penal, um crime de armas proibidas, previsto e punido pelo número 1 do artigo 226 do Código Penal, um crime de exercício ilícito de funções públicas ou de profissão tutelada, previsto e punido pelo número 1 do artigo 344 do Código Penal, e um crime de falsificação de documento, previsto e punido pela alínea D do artigo 322 do Código Penal. Notificados os arguidos do despacho de acusação de folhas 374 a 397 dos autos, veio o arguido do Sérgio Augusto Bambo a folhas 410 a 416 dos autos requerer abertura da audiência preliminar, tendo sido proferido despacho de pronúncia de folhas 447 a 449 dos autos. E notificados do despacho que designa a data da audiência de São Julgamento de folhas 476 dos autos, os mesmos não deduziram a contestação, tendo-se realizado a audiência de São Julgamento em observância de todas as formalidades legais. Fundamentação dos fatos dados comprovados. Durante a audiência de São Julgamento, resultou provado que a vítima Alden Micas Bueno é pintor de unhas e agente da Premier Loto, provado por declarações de Josias André Chirins, de folhas 75 dos autos, que a vítima Alden Micas Bueno é também apostador da Premier Loto e que ganhou 4.588.900
meticais, juntamente com o primo de nome Carlos João Chivir, provado por declarações de Josias André Chirins e da própria vítima de folhas 75 e 82, respectivamente, dos autos. Que no passado dia 6 de novembro, a vítima, na companhia de Carlos João Chivir, foram ao primeiro lote reclamar o prêmio, tendo-lhes sido solicitados dados bancários para efeito de transferência e de seguida forneceram NIB de Josias André Chirins, tendo a primeiro lote prometido proceder com a transferência do prêmio em 48 horas, o que não aconteceu, provado por declarações da vítima de folha 83 dos autos. Que no passado dia 9 de novembro de 2023, por volta das 16 horas, no Mercado de Santos, no salão de unhas do declarante Carlos João Chivir, onde a vítima encontrava-se um carro de marca Toyota, modelo Mark X, estacionou em frente do salão e desceu o arguido Sérgio Augusto Mambo, quem ordenou que a vítima entrasse no carro, provado por declarações da vítima de folhas 83 dos autos. Que a vítima recusou-se a entrar na viatura, mas quando o arguido Gilberto Salomão Majate exibiu uma arma do tipo pistola na cintura, crachás e algemas, a vítima não resistiu, tendo entrado na viatura, provado por declarações da vítima de folhas 83 dos autos. Que já na posse da vítima, os arguidos saíram com a mesma e nas proximidades do Mercado de Santos procuraram saber o nome da vítima e de seguida disseram que foram enviados pela direção do SENIC para ir ao encontro da vítima, mas que não pretendiam lhe prejudicar, sendo que os arguidos Eurico, Sérgio e Gilberto e o senhor Baltazar, que não foi ouvido nos presentes autos, disseram à vítima para que procedesse com o pagamento de 2 milhões de meticais para que pudessem lhe soltar, provado por declarações da vítima de folhas 83 dos autos. Que os arguidos disseram ao arguido, que os arguidos disseram à vítima para que informasse a família de que o bilhete era roubado para que pudessem os persuadir a pagar o valor do resgate provado por declarações da vítima de folhas 84 dos autos. Que a vítima ligou para o declarante Carlos João Chivir a informar que os polícias que o levaram queriam 2 milhões de meticais, provado por declarações da vítima de folhas 83 dos autos. Que o declarante Carlos João Chivir ligou para o Josias André Chivir a informar da exigência do valor, o que não foi realizado porque era antes de receberem o valor do prêmio, provado por declarações da vítima de folhas 84 dos autos. Que a vítima ficou no cativeiro desde o dia 9 a 17 de novembro de 2023, que o cativeiro era a casa do arguido Eurico José Tembe, provado por declarações da vítima de folhas 83 e as declarações do arguido Eurico em sede do primeiro interrogatório de folhas 44 dos autos e em sede da audiência de julgamento. Que a vítima, enquanto no cativeiro, somente podia comunicar-se com o declarante Carlos João Chivir e Ercília da Glória João Chivir, provado por declarações da vítima de folhas 84 dos autos. Que no passado dia 16 de novembro de 2023, a vítima teve conhecimento com o declarante Carlos João Chivir de que a primeiro loto havia efetuado o pagamento do prêmio e de seguida informou aos arguidos que trataram de ligar ao Josias André Chirins, marcando um encontro no antigo recheio do Mercado de Santos, provado por declarações da vítima de folhas 84 dos autos. Que os arguidos, na companhia da vítima, foram juntos até ao antigo recheio do Mercado de Santos, ao encontro do declarante Josias André Chirins, e no local este declarante entrou na viatura de marca Toyota modelo Mark X, onde o declarante Josias ofereceu como troca para a libertação da vítima 400 mil meticais, valor esse rejeitado, tendo os arguidos fixado o valor de 2 milhões de meticais, que devia ser transferido até o dia seguinte, provado por declarações da vítima de folhas 84 dos autos. Que, entre os arguidos e o declarante Josias, acordou-se que iriam se encontrar por volta das 10 horas no Parque dos Poetas, onde iria
se proceder à entrega do valor de resgate provado por declaração da vítima de folha 85 dos autos. Que na hora e local combinado para a entrega do valor de resgate, dirigiram-se ao local os arguidos Eurico José Tembe e o Sr. Baltazar Salomão, sendo que os arguidos Sérgio Augusto Mam e Gilberto Salomão Manjato ficaram no cativeiro, provado por declarações da vítima de folhas 85 dos autos. Que na hora e local marcado para a entrega do valor do resgate, não se fez presente o declarante Josias André Xirinse para efetuar a entrega do valor do resgate. Daí que a vítima foi conduzida à primeira esquadra da Matola, provado por declarações da vítima de folhas 85 dos autos. Que já na primeira esquadra da Matola, o arguido Sérgio Augusto Bambo foi buscar as chaves para colocar nas celas a vítima, mas a vítima pediu para falar com o seu irmão Alfito Micas Bueno, esse que pediu para que fossem ao seu encontro na zona da Brigada Montada, provado por declarações da vítima de folhas 85 dos autos. Que a vítima foi à Brigada Montada na companhia dos arguidos Eurico, Gilberto e Sérgio. Já no local, os arguidos foram tranquilizados pelo declarante Alfito Micas Bueno, informando aos mesmos que o valor já havia sido levantado no banco e que deviam aguardar para a chegada dos Josias para proceder à entrega do valor, provado por declarações da vítima de folhas 85 dos autos. Que o declarante Josias chegou no local por volta das 17 horas, acompanhado pelo Carlos João Chivir, por volta das 17 horas, e que antes da entrega do valor, os arguidos foram surpreendidos pela polícia no local, provado por declarações da vítima de folhas 85 dos autos. Que já na presença da polícia, o arguido Eurico José Tembe saiu para a casa de banho, onde foi esconder a arma de fogo, as algemas e o seu cartão de educação policial, provado por declaração da vítima de folhas 86 dos autos. Que questionada a vítima quem eram os raptores, apontou os arguidos, provado por declaração da vítima de folhas 86 dos autos. Que a prisão dos arguidos somente ocorreu graças à intervenção do Dr. Eliezer Inácio Manjato, advogado, quem colaborou com as autoridades judiciais para a detenção dos arguidos. Que o arguido Gilberto Salomão identificou-se como sendo militar quando ouvido em primeiro interrogatório judicial de arguido preso, provado por declarações do mesmo de folhas 44 versos dos autos. Que no ato da detenção dos arguidos, o arguido Gilberto Salomão Manjato detinha documento de identificação como membro da polícia, provado por declarações do declarante Eliezer Inácio Manjato, de folhas 538 e 539, prestadas em sede da audiência e discussão e julgamento. Não foram provados outros fatos relevantes para tomar a decisão. Motivação: a confissão do tribunal quanto aos fatos comprovados alicerçou-se na articulação de todos os meios de prova disponibilizados nos autos, devidamente combinados com as regras da experiência comum, bem como nas declarações da vítima prestadas em sede da instrução de processo e em sede da audiência de julgamento, pelos dados oferecidos pelas operadoras das telefonias móveis constantes do anexo 4º. Direito aplicável aos fatos dados comprovados. Os arguidos foram pronunciados pela prática de um crime de rapto previsto e punido pelos números 1 e 2 do artigo 197 do Código Penal, um crime de associação para delinquir previsto e punido pelo número 1 do artigo 348 do Código Penal, um crime de armas proibidas previsto e punido pelo número 1 do artigo 226 do Código Penal, um crime de uso de documento de comunicação alheio previsto e punido pelo número 2 do artigo 325 do Código Penal, um crime de exercício ilícito de funções públicas ou de profissão titulada previsto e punido pelo número 1 do artigo 344 do Código Penal e um crime de falsificação de documento previsto e punido pela linha D do artigo 322 do Código Penal. Este é o momento pelo qual devemos nos dedicar a apreciar se, dos fatos dados comprovados, os mesmos subsumem-se nos crimes de que os arguidos foram pronunciados, pelo que passamos a analisar crime por crime em atenção aos fatos dados comprovados. Rapto previsto e punido pelos números 1 e 2 do artigo 197 do Código Penal. Antes de qualquer posicionamento, importa fazer um reparo à acusação pública no tocante a este crime. A mesma não faz alusão a uma das alíneas do número 2 do artigo 197 do Código Penal, deixando ao critério do juiz a escolha da linha, e o que, de certa forma, pode fragilizar a defesa do arguido. No entanto, considerando que ficou provado que, no passado dia 9 de novembro de 2023, por volta das 16 horas, no Mercado Santos, no Salão de Unhas
do declarante Carlos João Chevírio, onde a vítima encontrava-se um carro de marca Toyota, modelo Mark X, estacionou em frente do salão e desceu o arguido Sérgio Augusto Bambo, que ordenou que a vítima entrasse no carro e que a vítima recusou-se a entrar na viatura, mas quando o arguido Gilberto Salomão Manjate exibiu uma arma do tipo pistola na cintura, crachás e algemas, a vítima não resistiu, tendo entrado na viatura. Considerando ainda que ficou provado que a vítima, na posse dos arguidos, saíram com a mesma e nas proximidades do Mercado de Santos procuraram saber o nome da vítima e de seguida disseram que foram enviados pela direção do Cernic para irem ao encontro da vítima, mas que não pretendiam lhe prejudicar, sendo que tais atos foram praticados pelos arguidos Eurico, Sérgio e Gilberto e o senhor Baltazar, e disseram à vítima para que procedesse com o pagamento de 2 milhões de meticais a título de resgate. Ainda, considerando ainda que ficou provado que os arguidos, na companhia da vítima, foram juntos até ao antigo recheio do Mercado de Santos, ao encontro do declarante de Justiça André Chirins, e no local este declarante entrou na viatura de marca Toyota, modelo Mark X, onde o declarante Justiça ofereceu como troca para a libertação da vítima 400 mil meticais, valor esse registrado, tendo os arguidos fixado o valor de 2 milhões de meticais, que devia ser transferido até o dia seguinte, considerando ainda que ficou provado que a vítima ficou no cativeiro desde o dia 9 a 17 de novembro de 2023, que o cativeiro era a casa do arguido Eurico José Temer, dúvidas não podem subsistir de que estamos em sede do crime de rapto, previsto e punido nos termos do disposto na linha D do número 1 e 2 do artigo número 2, a linha D do número 2 e 1 do artigo 197 do Código Penal, aprovado pela Lei número 24/90/2019, de 24 de dezembro, quando estatua que quem por meio de violência, ameaça ou qualquer fraude raptar outra pessoa com o fim de submetê-la à extorsão, à violação, obter resgate, recompensa, constranger o Estado, uma organização internacional, uma pessoa coletiva, um agrupamento de pessoas ou uma pessoa singular a uma ação ou omissão ou a suportar uma atividade é punido com pena de prisão de 16 a 20 anos. D. Praticando mediante simulação de qualidade da autoridade pública por servidor público com grave abuso de autoridade. O professor Maia Gonçalves, interpretando a norma incita no artigo 160 do Código Penal Português, atento à revisão do Código levada a efeito pelo Decreto-Lei número 48/95, de 15 de março, que apresenta uma redação similar à nossa, ele aponta como elementos essenciais para o cometimento de crime de rapto os seguintes: conduta, meios de o cometer e o dolo. Pelo que ensina aquele professor que, no que concerne a conduta, o rapto exige que a pessoa raptada seja transferida de um lugar para outro. Quanto aos meios de cometimento do crime, o rapto é um crime de execução vinculada por meio de violência, ameaça ou astúcia. E quanto ao dolo, é específico, consiste na intenção de o agente realizar alguma das finalidades específicas. Para encerrar, o professor supracitado ensina-nos que o rapto consiste atualmente na privação da liberdade ambulatória de uma pessoa por outra, por meio de violência, ameaça ou astúcia, com o fim de submeter à extorsão, cometer crime contra a liberdade e autodeterminação sexual, obter resgate ou recompensa ou constranger a autoridade pública ou terceiro a uma ação ou omissão ou suportar uma atividade. O conceito dado pelo professor é a redação ipsis verbi do que acha-se previsto pelo nosso legislador penal na norma incita no número 1 do artigo 197 do Código Penal, aprovado pela Lei número 24/2019, de 24 de dezembro. Pelo que, sem dúvidas, os elementos essenciais apontados pelos professores são os mesmos que são exigíveis para subsumir os fatos provados à norma aqui citada, que são conduta, meios de o cometer e o dolo. Pelo que importa analisar estes elementos acima apontados, começando pela conduta, que já havíamos nos referido que o rapto exige que a pessoa raptada seja transferida de um lugar para outro
e foi o que sucedeu no caso em tela. A vítima foi interpelada no Mercado de Santos, tendo sido obrigado a abandonar o salão de unhas do declarante Carlos João Chivir e levado numa viatura de marca Toyota modelo X para o cativeiro, sítio no bairro da Matola A, quarteirão número 44, município da Matola, mormente Casa do Arguido Eurico, preenchendo-se assim o elemento essencial conduta. Quanto aos meios, o rapto é um crime de execução vinculado por meio de violência, ameaça ou astúcia. Os arguidos para efetivarem a sua ação criminosa e considerando que ficou provado que quando a vítima foi solicitada para entrar na viatura de marca Toyota modelo Mark X, a mesma recusou-se a entrar na viatura. No entanto, quando o arguido Gilberto Salomão Manjato exibiu uma arma do tipo pistola na cintura, crachás e algemas, a mesma não resistiu, tendo entrado na viatura e que, ainda nas proximidades do Mercado de Santos, procuraram saber o nome da vítima e, de seguida, disseram que foram enviados para a direção de Cernic para irem ao encontro da vítima, mas que não pretendiam prejudicar a vítima, sendo que os arguidos exigiram da vítima o pagamento de 2 milhões de meticais para que pudessem lhe soltar. Há aqui emprego de violência e astúcia por parte dos arguidos, pois alguns não eram membros da polícia e nem haviam sido mandatados pela polícia para tal diligência, preenchendo-se assim o elemento essencial meio de o cometer, que apontamos como sendo essencial para preenchimento dos elementos factuais exigíveis para a verificação do crime de rapto. Por último, existe o elemento dolo. Quanto ao dolo, é específico. Consiste na intenção de o agente realizar alguma das finalidades específicas quanto a este elemento. É importante salientar que os arguidos fizeram de tudo para a materialização dos fatos que integram os elementos constitutivos do crime de rapto, pelo que os mesmos tinham intenção de os praticar e sempre tiveram a intenção de raptar a vítima. Daí que foram montada uma equipa para monitorar a vítima até a sua localização no Mercado de Santos. Os arguidos esmeraram-se com a intenção única de lograr-se o rapto e, posto isto, colocada num cativeiro em casa do arguido Eurico, não havendo dúvidas quanto ao preenchimento do elemento dolo e, por consequência, os elementos constitutivos do crime de rapto. Não havendo dúvidas quanto ao envolvimento dos arguidos no crime do crime de rapto, importa agora dizer que a conduta dos arguidos é sancionável com pena de prisão maior de 16 a 20 anos. Vamos retomar esta leitura da sentença. Daqui a pouco iremos ouvir os números que o juiz irá lançar para estes 3 arguidos neste processo do Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional, processo com o número 302, para acompanharmos